Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos contar a história da fundação do Estado de Israel. Todo mundo sabe que o Estado sionista de Israel foi fundado em 1948. Mas ninguém imagina o sangue derramado para conseguir o Estado de Israel. A ideologia sionista nasceu no século XX, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Família rica de banqueiro sionista que tinha ideologia de Sion. Sion era uma cidade fictícia, caída dos escolhidos. Sion era a terra sagrada de Israel. Então o povo judeu, que tinha ideologia sionista, sempre queria ter um Estado de Israel. Voltar à terra ancestral de Israel. Porque o povo judeu era um povo nômade, espalhado pelo mundo. Mas o povo judeu realmente tinha direta na Israel. Como muitos outros povos, não só os judeus, mas muitos outros povos tinham direta em Israel. O povo judeu e muitos outros povos. Mas o povo judeu era um povo nômade. A grande maioria dos judeus se contentava, eram felizes em ser nômade. Tinha judeu na Alemanha, tinha judeu na Rússia, tinha judeu em todo lugar do mundo. Mas o sionista, essa brancha judaica sionista, tinha um ideal de Sion, uma cidade fictícia celestial, dos escolhidos de Deus, e que a terra de Israel só pertencia a eles. Mas esses sionistas, banqueiros ricos, de família como Rothschild, Rockefeller e pessoas ricas, que a grande maioria deles vivia na Suíça, que era perto da Alemanha. Eles tinham uma ideologia sionista. Eles queriam ter o Estado de Israel, mas tinha um problema, porque a grande maioria dos judeus nômades não apoiava o sionismo, porque o judeu tradicional ortodoxo, o judeu da Rússia, o judeu da Alemanha, o judeu do mundo inteiro, era da brancha judaica ortodoxa tradicional, que acreditava, por um motivo ou outro, que não acreditava no Estado de Israel, no Estado sionista de Israel. Não tinha a mesma ideologia, o povo judeu ortodoxo. Então, essa sionista minoria pensaram assim: vamos financiar a Segunda Guerra Mundial e vamos criar e financiar o Adolf Hitler. Na verdade, o Adolf Hitler foi manipulado e financiado pelos sionistas, pelos judeus sionistas que viviam na Suíça. Então, os judeus sionistas queriam usar Adolf Hitler para aterrorizar as minorias judias nômades. Tipo assim, vamos caçar os judeus. O próprio judeu começou a caçar a raça dela, aqueles que tinham ideologia sionista. A caçar o judeu ortodoxo. O judeu sionista queria caçar o judeu ortodoxo porque o judeu ortodoxo não queria apoiar a ideia do Estado de Israel. E o mundo inteiro também não se importava com o Estado de Israel. Então, para chamar a atenção do mundo, os sionistas, os banqueiros sionistas, financiaram a Segunda Guerra Mundial e criaram esse Adolf Hitler, que é tirado da ideologia. O próprio Adolf Hitler era um sionista, um sionazista, uma ideologia fascista. Na verdade, ele não era sionista, mas o nazismo tinha uma ideologia também de escolhidos. O sionista se acredita escolhido de Deus, e os nazistas se acreditavam a raça ariana superior. Então, eles combinavam. Os nazistas e os sionistas tinham a mesma ideologia supremacista. Os sionistas eram os supremacistas judeus, banqueiros ricos, minoria. E o Adolf Hitler era o supremacista nazista, da raça ariana. Então, os dois se combinaram. Os sionistas pagaram e ajudaram Adolf Hitler a caçar a minoria judia na Alemanha e a minoria judia na Rússia, que era muito pouco, era menos de 10%. Mas ainda assim, na verdade, começou com o judeu. Falava de comunista e depois falava de judeus.
Então, o sionista queria aterrorizar os judeus, começou a caçar, matar e provocar a Segunda Guerra Mundial, para que os países do mundo inteiro apoiavam a ideia da criação do Estado de Israel, para que a minoria nômade judia ortodoxa não se sentisse mais segura e desejasse ter um Estado. Não sei se você está entendendo. Os judeus eram nômades, judeus da judaica ortodoxa. Eles não queriam o Estado sionista de Israel, porque se sentiam seguros na Alemanha, seguros na Rússia e no mundo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram caçados, eles começaram a apoiar a ideia sionista de um Estado de Israel. Os judeus nômades apoiaram a ideia, a ideologia sionista de um Estado de Israel. Em vários países do mundo, como a Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, ajudaram a criar o Estado de Israel em 1948. Mas aonde vem essa história? Eu quero dizer que a mãe ursa perdeu seus filhos. A mãe ursa é a Rússia. A mãe ursa perdeu milhões de filhos. Perdeu 20 milhões de soldados e perdeu milhões de civis. Então, chega a quase 30 milhões ou mais de pessoas mortas, soviéticas. A Rússia perdeu quase 40 milhões de cidadãos. Filho da URSS. Está escrita na Bíblia, filho da URSS. E a URSS vingará seus filhos. Porque o Estado de Israel foi fundado pelo sangue, não pelo sangue dos judeus. Claro, morreram muitos judeus, mas morreram muito mais russos. Russos morreram muito mais, porque Adolf Hitler fez questão da propaganda de Adolf Hitler. A propaganda de Adolf Hitler dizia que todos os judeus viviam na Rússia. Que todos os bolcheviques eram judeus, que todos os comunistas eram judeus, que todos os russos eram judeus. Então, na verdade, o único objetivo desse sionista era atacar a Rússia, porque a Rússia também não apoiava a ideia, a ideologia do Estado de Israel. A Rússia não apoiava o sionista. A Rússia sempre foi contra a nova ordem, a nova ordem mundial sionista. A Rússia sempre foi contra a nova ordem mundial sionista. E a nova Rússia não queria obedecer os banqueiros sionistas e não queria aceitar o financiamento e não queria apoiar o Estado de Israel. Então, eles usavam Adolf Hitler para invadir a Rússia e caçar os russos, né? Que eram contra o sionismo capitalista, porque a União Soviética era comunista, mas o próprio Adolf Hitler era defensor do sionista capitalismo. Sionismo, capitalismo de Adolf Hitler não era contra o comunismo e contra a União Soviética. Então, sendo assim, ele era a favor do capitalismo. O Adolf Hitler era a favor do capitalismo, era a favor dos banqueiros sionistas e queria caçar minoria judia pobre para aterrorizar os judeus, para que eles pudessem apoiar a ideologia de ter um Estado de Israel. Mas a Rússia, sabendo disso, milhões de russos morrendo, porque a Rússia não queria apoiar a ideia sionista capitalista dos banqueiros. E milhões de filhos da URSS morrendo. E a Rússia se vingará. A Rússia se vingará e destruirá 42 nações que apoiaram o projeto do Estado de Israel. 42 nações que aceitaram o financiamento do sionista para se juntar contra a Rússia. Os assassinos dos filhos da URSS, mãe URSS, irão pagar. Essas 42 nações vão pagar pelo crime contra o filho da mãe Rússia. Porque morreram milhões de nossos irmãos, tudo isso para poder formar o Estado de Israel. E para que os banqueiros sionistas pudessem dominar a economia mundial. E como a Rússia era comunista, era contra o capitalismo, eles usaram o Adolf Hitler para atacar a União Soviética, para destruir o comunismo, para poder instalar o capitalismo global e para poder apoiar o Estado de Israel. E aterrorizar a minoria judia nômade, pobre.
Ah. Então, isso aí, eles conseguiram, na verdade, a guerra não acabou. Porque, em 41, eles conseguiram o Estado de Israel, que os países apoiaram. Os judeus, tudo se mudaram para Israel porque eles tinham medo de viver na Europa. Eles conseguiram, de uma certa forma, destruir a União Soviética, mas ainda assim, a Rússia vai se vingar pelos 40 milhões, 30 milhões de mortos dos filhos da URSS. Não vai perdoar. E todas as nações, as 42 nações que apoiaram o projeto de Israel e que estão apoiando a ideologia sionista, capitalista, dos banqueiros sionistas, todas as nações que obedecem o sionismo, os banqueiros sionistas, todos serão exterminados. Todos. Se a gente perder 40 milhões, também vamos eliminar 40 milhões.